Bom dia, paz seja convosco, amém? Pode se assentar. Pastor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Quem que está no clima de fim de ano aí? Já está no clima de fim de ano? Quem aqui está já ansioso para Natal, Ano Novo? Quem aqui já está preparando os preparativos em casa? Tem alguém aí já fazendo decoração? Ninguém está fazendo decoração? A gente já está na contagem regressiva, né? Olha lá, ó. Tem pessoal lá no fundo. Eu acho engraçado que tem gente que gosta de iluminação, tem gente que gosta de ir em cidades onde tem, né, lugares onde está florida, onde tem aquela decoração natalina, né? Tem gente que gosta bastante. Nós estamos aí na contagem regressiva para o final do ano. E no começo do ano tem algumas coisas diferentes que a gente precisa acertar, né? Quem tem carro tem que acertar IPVA, quem tem casa, IPTU e assim vai, né? São rotinas novas de começo do ano. E uma das coisas que eu quero tratar hoje com vocês pode estar alinhado a isso. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que tem tirado a sua paz? O que tem tirado o seu sono? O que tem trazido dificuldades para você? Nós sabemos que todos nós, mesmo estando em Jesus, nós temos dificuldades, nós temos problemas, temos algo para ser enfrentado. Todo dia você vai ao seu trabalho, você tem dificuldades lá, você tem que enfrentar problemas. Tem situações onde você tem que enfrentar problemas dentro da sua casa, até mesmo problemas pessoais, né? Coisas que você mesmo fala assim: nossa, tem alguma coisa fora do lugar. Você se sente assim? Nossa, parece que alguma coisa está fora do lugar e precisa, sabe? Aquela ferramenta espiritual que precisa dar um torque a mais, precisa dar mais um apertinho para ver se o negócio anda. Você já se sentiu assim em alguma vez? Então eu quero perguntar para você: o que tem tirado a sua paz? O que tem tirado o seu sono? Qual é o motivo de você estar chorando? Tem até mesmo uma música, né? Está chorando por quê? Qual que tem sido hoje o motivo do seu choro? Qual que tem sido o motivo da sua tristeza? Eu quero ler uma parte da Bíblia que está lá em Marcos, a partir do versículo 22. E daí a gente vai conversando. Marcos 5, 22. Todos encontraram? Aquele que encontrou vai dizendo glória a Deus. Marcos 5, 22. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos teus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. A Bíblia revela a história de um pai que estava triste, estava com seu coração atrito, estava sem paz, porque a sua filha, ela tinha uma doença, havia contraído uma doença, e essa doença estava levando ela à morte. O que tem morrido hoje na sua vida? Qual que é a esperança que você tem perdido? Às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um plano, e às vezes esse plano, você tinha para esse ano, esse plano, essa concretização desse plano, mas até agora esse sonho ele não foi realizado.
E isso às vezes tem tirado a sua paz, isso tem tirado o seu sono. Poxa vida, eu me projetei para esse ano ter essa conquista, ter essa situação ajustada dentro do meu lar, dentro da minha casa, nessa situação de trabalho. Eu procurei me ajustar, produzir para que isso pudesse de alguma forma ser realizado. Mas parece que eu estou aqui no final do ano e isso tem me frustrado, porque eu não cheguei a esse objetivo. Essa situação ela não se ajustou. E nessa situação a gente se sente tão incapaz, tão improdutivo. Nós vemos aqui a história desse pai que foi até Jesus. Foi até Jesus procurar uma resposta. A primeira situação que eu quero dizer para você é: se lance em Jesus. Procura Jesus. Qual que tem sido o seu caminho? Às vezes a gente quer procurar fazer as coisas da nossa vontade, do jeito que a gente quer. Mas será que é a vontade de Jesus? Você tem se lançado em Jesus? Você tem procurado Jesus para que você possa receber a sua vitória? Você tem se jogado em Jesus, tem se lançado aos braços dele e buscado o recurso que Jesus ele tem para você? Aqui eu quero levantar uma situação que é muito importante de ser refletido. Será que aquilo que eu tenho buscado, aquilo que tem tirado a minha paz, é da vontade de Deus para a minha vida? Às vezes a gente coloca uma situação sobre as nossas vidas achando que isso é a vontade de Deus, mas é completamente contrária à vontade de Deus. Eu estou pontuando uma situação aqui que é importante também de ser falado. A Bíblia também revela a situação de um pai que buscou por o seu filho, mas a vontade, vamos dizer assim, a situação, aquilo que Deus ele tinha como plano para aquela família, não estava fundamentada naquele filho. Isso aconteceu na vida de Davi. Davi, depois que ele passou por algumas situações que foi da escolha dele, não era da vontade de Deus para a vida dele, ele acabou tendo um filho. Mas aquele filho não era os planos de Deus para Davi. Davi ele buscou por aquele filho, jejuou por aquele filho, buscou a todo momento. Mas Deus não tinha aquele filho como plano para Davi. Aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem trazido dificuldades sobre a sua vida, sobre o seu lar, será que é a vontade de Deus para você? Nós só descobrimos se é a vontade de Deus ou não quando nós nos lançamos em Jesus. Quando nós vamos diante de Jesus, nós chegamos até Ele e pedimos ajuda para que Ele venha direcionar um caminho para nós, é que é aí que nós sabemos que se é ou não a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vemos que um pai, ele se lançou em Jesus. Se lançou. Era o recurso que ele tinha ouvido falar. Era o recurso onde alguém chegou para ele e falou: Jesus, ele pode ser a solução para a sua vida. Jesus é a solução para a sua vida. Se lance em Jesus. Se você em algum momento aí na sua vida está perdido, sem saber o que fazer, está perdido em uma identidade que você tem tentado encontrar, se lance em Jesus. Se lance em Jesus que Ele vai mostrar quem você é. Se lance em Jesus que Ele vai mostrar exatamente qual é a sua identidade. Quem que você é? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Quem que você é? Será que você sabe quem você é em Jesus? Você sabe o recurso que você pode buscar em Jesus? É uma pergunta. É uma pergunta. O que tem tirado a sua paz? O que tem trazido dificuldade para você? A primeira situação que eu falo é: se lance em Jesus. Antes de qualquer coisa, vá até Jesus.
Procure Jesus. Procure estar próximo a Jesus. Tem aqui os recursos que a igreja oferece. Ore, irmão. Sexta-feira está aí para você orar, para você buscar. Faça um esforço para estar aqui na sexta, buscando a Jesus. Se aproxime dele. Para você se aproximar dele, você precisa conhecer a ele. Às vezes eu tinha uma dificuldade, que por um bom tempo eu fiquei com essa dificuldade. E isso daí trouxe uma crise de identidade na minha vida. Essa dificuldade era, eu queria estar próximo de Jesus. Eu queria sentir Jesus, eu queria me aproximar dele, mas eu não sabia o caminho. Eu não sabia o caminho. E isso trazia uma crise de identidade na minha vida. Porque eu via pessoas ali falando de Jesus, tendo vida com Jesus e tal, e eu não sabia qual era o caminho. Eu procurava saber com as pessoas que estavam ali, mas não era a resposta certa. Um falava que eu precisava sentir Jesus, e eu ficava ali, nossa, como que eu faço para sentir Jesus? Você precisa, ter experiência com Jesus, você precisa sentir o Espírito Santo. Caramba, mas como que eu sinto o Espírito Santo? E isso daí gerava dúvidas na minha vida, e essas dúvidas geravam consequências. Consequências aonde eu não conseguia ficar firmado na igreja, não conseguia ficar estabilizado. Eu não era uma raiz firmada na igreja, não era alguém que produzia frutos, que não tinha raiz, porque eu tinha dúvidas. Qual que é a dúvida que você tem tido hoje? Dentro dessa situação onde foi sanada a minha dúvida, foi através do discipulado. O discipulado foi o caminho onde destravou bastante coisa na minha vida. Porque através do discipulado eu entendi que eu precisava conhecer a Jesus. E a partir do momento que eu conhecesse a Jesus e conhecesse a palavra, as minhas dúvidas elas iam ser resolvidas. E eu ia entender quem eu realmente era. Daí em diante eu comecei a entender quem realmente eu sou. O que eu sou em Jesus, aquilo que Jesus ele tem para reproduzir na minha vida, aquilo que Jesus ele tem como palavra sobre a minha vida, quais são as bênçãos que Deus ele tem para mim, foi através do conhecer, de eu me lançar em Jesus e ter recursos para que eu pudesse utilizar sobre a minha vida. Eu lembro o primeiro acampamento que eu fui, foi o primeiro start da minha vida. Foi o verdadeiro assim, sabe aquela pessoa, aquele crente meio raimundão, um pé na rua, um pé na igreja? Eu era exatamente assim. Mas só que eu era dessa forma não porque eu queria, mas é porque eu queria ter o contato com Jesus, mas eu não sabia qual era o caminho. E isso me trazia dificuldades. Minha família, desde berço, eu vim de uma família cristã. Mas eu tinha uma crise de identidade. Na minha cabeça era toda bagunçada. Totalmente bagunçada. Mas a partir do momento que Deus me colocou aqui nessa igreja, e Deus ele começou a me mostrar ferramentas que eu poderia utilizar, eu fui apertando todas as porcas que tinham na minha vida e ajustando aquilo que precisava ser ajustado. Jesus ele tem dado ferramentas para você. Como é que você tem utilizado essas ferramentas que Deus ele tem te dado? Aqui estamos falando sobre lançar em Jesus. Como é que você tem procurado se lançar em Jesus? Eu falei do meu primeiro acampamento, eu buscava mesmo. Toda hora eu tinha alguma coisa que chamava para ir para frente, eu ia. Culto de sexta, vinha receber oração, até hoje eu recebo. Porque é a ferramenta que Deus ele me deu, para que eu pudesse ser abençoado aqui. Tem alguma coisa para ser feito? Me candidatava. Por quê? Eu sabia que essa era a instrução que Deus ele tinha me dado, a ferramenta que Deus ele tinha me dado, para que viesse sanar aquele vazio que havia dentro de mim. Você tem se sentido vazio hoje?
Você sente que tem alguma coisa faltando aí? Se lance em Jesus. Use os recursos que Deus ele tem te dado. Essa igreja tem sido uma bênção para a sua vida, para a sua casa. Utiliza da bênção que Deus ele tem te dado hoje. Amém? Qual é o diagnóstico que estão te apresentando? Qual que é o diagnóstico que o dia de hoje tem apresentado para você? Será que você está febril? Será que você está doente? Será que a sua conexão com Deus, através do Espírito Santo, sabe, vamos dizer assim, quem aqui tem celular? Acho que todo mundo tem, né? Quem aqui já dependeu alguma vez de uma área de Wi-Fi para mandar alguma mensagem de urgência? Foi engraçado essa semana que a gente estava lá, a gente viajou, né? Eu estou de férias e a gente viajou para São Sebastião, né? Eu, a Sabrina, a família dela, a gente foi para casa da minha tia. E houve um momento que a gente estava voltando da praia para casa da minha tia. E o Fernando, que é pai da Sabrina, ele estava me acompanhando, né? Ele estava me seguindo. E houve um momento que eu fui fazer um retorno, que ele acabou passando de mim. E ele se perdeu. Aí eu e a Sabrina, sem bateria no celular, a gente teve que parar num posto, e a Sabrina teve que buscar socorro para falar com os pais dela. Ela pediu o celular emprestado de um desconhecido para ligar para a irmã dela para ver se encontrava onde eles estão. Alguém já teve uma situação assim? De utilizar o celular, o recurso de outra pessoa para que... Não? Jamais? Área de Wi-Fi? Para mandar mensagem? Já? Pois é. Qual é o diagnóstico que tem apresentado para você? Na hora que você está conectando com Deus, será que está faltando conexão? Será que na hora que você tem buscado a Jesus, na hora que você tem, sabe, será que tem alguma barreira aí de conexão entre você e Jesus através do Espírito? Será que tem alguma coisa aí que está faltando para que você venha estar conectado com Deus? Deus ele colocou o Espírito sobre você a partir do momento que você recebeu a Ele como o único suficiente Salvador, para que você não dependesse, entre aspas, tá? Não dependesse de outra pessoa, assim como era na época, para se comunicar com Ele. Antigamente, antes de Jesus ter feito o sacrifício sobre a nossa vida, a nossa comunicação com Deus era uma via de mão dupla, era como se fosse um carteiro. A gente entregava a carta para o carteiro sacerdote ia e levava até a Deus. E quando Deus ele tinha que responder a nós, ele vinha, escrevia uma carta, entregava para o profeta, e o profeta ele vinha e entregava a nós a mensagem que Deus ele tinha. Mas hoje não, hoje nós temos contato direto com Deus. E dentro desse contato direto com Deus, Deus ele colocou o Espírito dele sobre a sua vida, para que você tivesse comunicação. Como que tem sido a sua comunicação com Deus hoje? Qual que é o diagnóstico que você tem apresentado? Voltando à palavra, o diagnóstico que apresentava daquela menina não era dos melhores. Algo estava faltando para aquela família. Algo estava faltando para a vida daquele pai. E a falta da saúde da filha dele era o motivo do problema. Da falta da paz. Da falta, às vezes, de paciência. E o motivo do choro. Tudo isso eu peguei escatado para mostrar para você qual tem sido o motivo do seu choro. O que te trouxe até aqui essa manhã? Você tem buscado algo direcionado de Deus?
E Deus ele tem perguntado para você, qual que é o motivo do seu choro? Dentro do motivo do seu choro, você tem me buscado? Você tem se jogado em mim? Será que tem alguma coisa aí que tem impedido você de se lançar diante de mim? É Deus ele falando com você. Deus falando com você, especialmente com você, tratando no seu íntimo. Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido a sua atitude diante desse problema que você tem passado? Você tem deixado o problema chegar até você e você, me conformei com esse problema. Já estou cheio de problema mesmo, é só mais um, vamos carregar mais esse peso. Ou você tem colocado todo o seu problema, descarregado toda a sua carga e colocado todo o seu jugo sobre Jesus? Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo exausto? Você tem colocado o seu problema sobre Jesus? Tem chegado até Ele? Às vezes nos diagnósticos da vida a gente espera chegar no limite para ir até Jesus ou até o médico. Não, estou febril tal, mas daqui a pouco vai passar, vou tomar, um paracetamol. Vou tomar aqui uma aspirina que deve ser uma gripe. Aí quando está na dificuldade extrema, aí lembra que tem um médico. Comece a ver qual que é o diagnóstico e vá até o médico dos médicos. Jesus ele está aí para solucionar todos os problemas. Basta a gente se lançar. Vamos continuar o texto? Vamos ler o texto agora a partir do capítulo 35. Então Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. É tão difícil a gente crer, né? Alguém chega uma mensagem e fala assim, tão somente creia. E a gente fica se perguntando, mas será? Será que realmente eu devo crer? Será que realmente eu devo acreditar? Será que essas são as palavras que vão solucionar os meus problemas? Será que é realmente essa palavra que tem? Eu aqui no desespero, eu aqui na minha tristeza, eu aqui sem paz, sem situação para ser resolvida, ter essa situação para ser resolvida, e você me diz somente creia? Sim, essa é a palavra de que Jesus ele tem para você, somente creia. Creia que Ele pode resolver aquilo que você está aí nessa dificuldade, creia que Ele pode resolver. Eu não sei qual é o problema, mas Jesus ele pode resolver. Às vezes tem pessoas que nos cercam, que nos traz só notícia ruim. Só notícia que traz a gente pensar que não vai dar certo. Mas Jesus ele está aqui dizendo a palavra para você. Creia. Creia somente. Creia. Se é Deus que deu a resposta para você, se é Deus que te deu essa situação, creia, creia, acredita que Jesus ele está trabalhando sobre a sua vida, acredita que Jesus ele tem a resposta para você, mas somente creia, creia, acredite que Jesus ele está colocando a mão sobre a situação que você tem pedido, o trabalho, a porta de emprego que você tem tanto pedido, creia somente, creia que Jesus ele está abrindo essa porta. Se você entregou o seu currículo, se você tem tem colocado uma posição, uma atitude na sua vida, creia que Jesus ele está fazendo. Creia que Jesus ele está operando. Se tem algo aí na justiça, se tem algo, tantas pessoas vieram aqui à frente receber oração sobre cura. Se é isso que você tem buscado, creia somente.
A notícia não pode ser, às vezes, das melhores, mas creia que Jesus ele está operando. Creia que Jesus ele está tirando essa dor, está tirando essa dificuldade. Se tem alguém dentro da sua casa que está precisando de libertação, está precisando de cura, salvação, Jesus ele está operando. Creia somente. Creia. Tenha paciência naquilo que Jesus ele tem trabalhado na sua vida. Amém? A notícia não pode ser das melhores da boca de outros, mas a notícia que Jesus ele tem para nós é a mais confortante e é aquilo que nos traz paz. A Bíblia nos revela que Jesus é o príncipe da paz. Deixe esse príncipe trazer paz sobre a sua vida. Deixe ele te cobrir de toda a paz, trazer alegria sobre a sua vida. Somente creia. Somente creia. Continuando. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e disse-lhe: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. No versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Às vezes aquilo que você tem buscado pode ser o riso de muitas pessoas. Não foi assim com Abraão? Quando ele buscava por um filho, a promessa, ele só tinha uma coisa sobre a vida dele: uma palavra. As pessoas não caçoavam dele. A própria mulher, quando o anjo chegou e falou que ela ia ter um filho, ela não deu risada da bênção que Deus ele tinha para dar para ela. Pois é, existem pessoas que podem estar caçoando do momento que você tem vivido hoje. Pode ter pessoas que, está indo na igreja para quê? Por que está indo na igreja? Não sei por que é crente ainda. Está aí com essa vida toda destruída, cheia de dificuldade, e ainda vai na igreja. Não deixe isso te parar. Não pare por aquilo que os outros falam para você. Não foi Jesus que disse: somente creia? Então prossiga para o alvo. Se você tem um alvo em Jesus, prossiga para o alvo. Continue no seu objetivo. Existe um desenho muito famoso, Procurando Nemo. E a frase mais famosa desse desenho é: continue a nadar. Ainda tem até a canção: continue a nadar, continue a nadar. Objetivo. Continue prosseguindo para o alvo. Jesus ele deu a resposta para você. Jesus ele falou: somente creia. Continue olhando para o alvo. O alvo de Jesus era aquela criança. Vários obstáculos surgiram no caminho, mas Jesus ele tinha um alvo. Era alcançar e trazer vida sobre aquela criança, que muitas pessoas acreditavam estar morta. Com ele trouxe pessoas que acreditavam no milagre. Pessoas que acreditavam que aquilo que Jesus ele poderia fazer era real. E aí eu acrescento, é uma coisa que sempre quando vão falar dessa palavra, dessa história, acrescento, mas estou aqui para reforçar. Quais são as pessoas que você tem colocado ao seu lado?
Quais são as pessoas que você tem trazido para dentro da sua casa? Quais são as pessoas que você tem permitido estar no convívio da sua família? É importante você entender isso. Porque por muitas vezes você tem, às vezes, ouvido essas pessoas e elas não são canais de Deus para a sua vida. É a primeira que na primeira oportunidade está ali para te dar uma rasteira. Você ter pedido orientação para Jesus para abrir os seus olhos, abrir a sua mente, o seu entendimento, para ver quem está ao seu lado? Para ver quais são as pessoas que te cercam no trabalho? Será que essas pessoas têm sido pessoas que me levam ao objetivo? Ou é pessoas que me desfocam do objetivo? Cuidado com as pessoas que têm próximo a você. Continuando, no versículo 41. Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Eu vou repetir mais uma vez esse versículo. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. O tempo de choro, ele está acabando. O tempo aonde tem te entristecido, tirado a esperança de você, está acabando. Deus, ele tem colocado algo novo sobre a sua vida. Entenda as situações que Deus, ele tem colocado de novo em sua volta. Entenda os recursos que Deus, ele tem te dado. Entenda. Deus, ele está escrevendo algo diferente na sua vida. Continue no alvo. Continue no alvo. Haverá barreiras no meio do caminho, tentando impedir de você prosseguir para o alvo. Mas quando nós continuamos olhando para Jesus, nada nos para. Nada tem poder de te parar. Pode estar a tempestade que for. Pode estar a situação que for. Mas quando Jesus está no barco, vem toda aquela calmaria. E Ele aponta o norte que nós devemos ir. Nós seguimos para o objetivo. E Ele opera o milagre em nossas vidas. Amém? Deus, ele tem algo para você. Deus, ele tem algo grandioso. Olhe para Ele. Se jogue nele. Cuidado com as distrações que há no caminho, as pessoas que nos distraem. Mantém os seus olhos fixos em Jesus. Se Ele falar algo para você, tome essa palavra sobre a sua vida. Receba-la sobre o seu coração. E continue trabalhando em cima dessa palavra. Pessoas podem dar risada, pessoas podem caçoar de você. Mas no final, você receberá o milagre. Só para concluir essa mensagem, Deus, ele me falou muito com essa palavra durante a pandemia. Para quem não sabe, teve uma época que eu tive uma grande dificuldade em casa. Com meu pai. Meu pai, ele se encontrou enfermo numa situação assim bem delicada. Ele, em 2021, ele acabou sendo diagnosticado com diabetes e foi da pior forma possível. Ele ficou
dias e dias em casa, a gente ia no médico, e aí ele era diagnosticado com uma coisa, era diagnosticado com outra. E aí a gente ficava nessa, né? Nossa, mas o que será que está acontecendo? Que ele não levanta, não dá outra reação, né? Toma remédio, a gente tentava dar alimento para ele, ele não comia. E aí a gente via ele emagrecendo ali, a gente não sabia o que era. E aí a gente bateu de novo lá na porta do médico. Quando foi ver, a glicemia dele estava 680. Ou seja, muito alto. Ele estava próximo de entrar num coma. Se ele tivesse entrado no coma, quem sabe da realidade dificilmente volta. É quase impossível. E ali foi uma dificuldade, a gente ficou ali, deu problema em rim, deu problema em tanta coisa. A pior coisa que foi passar os dias dos pais. A gente não podia ver ele estava lá na UTI. Foi complicado. Mas Deus, Ele falou comigo através dessa palavra. E Deus, Ele falou para mim que a última palavra, as pessoas elas podem falar o que for. Médico pode falar o que for, pessoas podem falar o que for, mas a última palavra vem do Senhor. Deus, Ele falou exatamente isso comigo. É Ele que ordena levantar. Se tem algo que é contrário sobre a sua vida, lembre da resposta que Deus ele tem para você. A última palavra sempre vem dele. Sempre vem dele. Pode qualquer um falar o que for, mas a palavra certa é a que vem do Senhor. Acredita naquilo que Deus ele tem para falar. Meu pai ele passou, foram vários processos dentro dessa jornada. Era para ele ter partido, aí depois falaram que ia cortar uma certa parte da perna dele, não sabia como que era a gravidade. E tá lá, o homem firme e forte, novamente. Acredite naquilo que Deus ele tem. Se essa situação parece de morte, para Jesus não é. Para Jesus não é. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível. Se Deus ele tem algo para você, acredite. Acredite e acredite. Que Jesus, ele é a resposta. Amém? Pastor, posso orar? Vamos colocar em pé? No seu lugar, diante dessa palavra, feche seus olhos e comece a falar com Jesus aquilo que tem tirado a sua paz. Ah, Jesus, aquilo que tem tirado a minha paz é contritos dentro de casa, conflitos, situações de briga. É o meu filho que tem dado problema, é o meu marido. Ah, Senhor, aquilo que tem trazido dificuldade é eu mesmo, às vezes eu não consigo segurar aquilo que eu falo. Às vezes aquilo que vem na minha mente eu já acabo jogando e com isso eu trago problemas para mim. Ah, Jesus, é aquela conta que eu preciso acertar, é a falta do trabalho, a falta de recurso. Comece a orar, fale, qual tem sido o motivo que tem tirado a sua paz? Será que é algo externo? Será que é alguém que está próximo a você e tem trazido conflito para a sua vida? Ora Jesus, começa a buscar Ele para que Ele venha te dar a direção. Procure Jesus nesse momento. Procure Ele. Fala, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso, Pai, ser tocado por Senhor, preciso ser ministrado, Senhor, sobre Ti. Eu preciso, Senhor, mudar essa situação, preciso, Pai, mudar a minha mente, mudar, Senhor, o meu objetivo. Eu preciso estar ligado àquilo que o Senhor tem. Comece a falar, fale. Fale, esse é o momento.
Jesus, ele tem a resposta, mas a gente precisa se lançar a Ele. Se lança a Ele nesse momento, em nome de Jesus. Se lance, ore, irmão. Aproveite esse momento para orar. Jesus, obrigado, ó Pai, pela palavra que o Senhor direcionou a nós. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, que recebeu, Senhor, essa semente sobre a vida. Eu não sei qual que é a situação, Senhor, nessas vidas, qual que é o problema, qual que é o motivo do choro, qual que é o motivo, Senhor, que tem trazido dificuldades a essa vida. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor tem a resposta. O Senhor tem a resposta que essas pessoas elas necessitam, ó Pai. Que essas pessoas elas venham se lançar a Ti, Jesus. E que o Senhor venha fazer uma grande obra nessas vidas em nome de Jesus. Nós estamos aqui na contagem regressiva para o final do ano. E eu creio, ó Pai, que a resposta ela pode vir até o dia 31, ainda esse ano. Aquilo que essas pessoas elas têm buscado, aquilo que essas pessoas elas buscaram o ano todo, o choro que elas, ó Pai, plantaram o ano todo, elas podem colher nesse tempo final, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor está manifestando a Tua graça sobre as nossas vidas. Continue, Senhor, trabalhando, e que nós venhamos, ó Pai, entender o propósito que tem o Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia.